Bom, pessoal, bom dia. Tudo bem com vocês? Vamos começando então. Conforme o pessoal vai chegando, a gente vão pegando o nosso bate-papo no meio do caminho, não tem problema. Depois eu disponibilizo a gravação para todos vocês participarem também. Antes de mais nada, muito agradecido pela oportunidade aí de apresentar esse tema chato pra caramba para vocês, que a gente vai tentar deixar menos chato. Claro que nessa uma hora que a gente mais ou menos colocou aqui para vocês, vai ser uma coisa bem rápida para se falar de um tema extremamente abrangente, né? Então você deve estar até estranhando aqui, eu estou falando jurídico 4.0 e compliance digital, porque na verdade a gente está numa era já de a transformação digital, a inteligência artificial, etc. O governo já está utilizando isso bastante. Por isso a gente abrangeu o tópico maior no jurídico 4.0 dentro do compliance digital. Mas, obviamente, o nosso bate-papo de hoje é relacionado a processos trabalhistas, primariamente, mas vamos falar também de administrativos e judiciais no âmbito do E-Social, da REINF e da DCTF Web, porque não é só processo trabalhista que tira o sono da gente no dia a dia, que vai começar agora. Tem um monte de coisa que já está em vigor também que a gente vai rememorar para vocês. Fiquem à vontade de no chat colocar as dúvidas, a gente vai procurar, na medida do possível, ir respondendo para vocês no decorrer do nosso bate-papo, mas na verdade acho que é até melhor, se possível, concentrar mais no final, tá? Para a gente tentar ser mais dinâmico no nosso bate-papo. Mas vamos lá. Então, me apresentando, para quem não me conhece, meu nome é Márcio Anunciato, sou um dos sócios da eLabor, né, uma empresa de consultoria que tem por mote ajudar os clientes de modo geral, um tripézinho de consultoria, tecnologia, educação, já falo um pouquinho mais para vocês. Então, tenho mais de 30 anos de experiência na área trabalhista, previdenciária e recursos humanos, dentro de empresas de auditoria, Big Four, nacionais, enfim. Sou bacharel em administração, pós-graduado em RH, também administração de RH. E atualmente também ministramos aulas aí nos módulos de pós-graduação do MBA da Unicp, gestão do departamento pessoal e compliance trabalhista. No curso de gestão integrada de saúde ocupacional lá na CEALAG, então veja, saúde ocupacional, falando de social para médicos, né? Enfim, social tem uma pancada de coisas aí. Temos vários cursos aí nas plataformas EAD, também com mais de 1.300 alunos. Sempre fui um apaixonado por tecnologia, embora não saiba nada muito de tecnologia, adoraria ser programador, mas acho que passou um pouco do tempo, estou até tentando, mas passou um pouquinho do tempo. Mas tudo isso não quer dizer nada, porque a gente aprende uma nova todo santo dia, e essa troca que a gente faz é que enriquece, tá? Então, por isso, por favor, vão colocando as perguntas aí, até para a gente ser desafiado a tentar cada vez mais melhorar, e as críticas e sugestões são sempre bem-vindas. Como eu disse, somos da eLabor, né, uma empresa que tem, somadas as experiências dos sócios, ia dar mais de 100 anos, tudo velho. Mas pelo menos 30 anos aí de experiência nesse ramo, onde, desde que abrimos a eLabor, optamos por sair um pouquinho da linha da auditoria e mais para a linha da consultoria, não só tacar pedra, né? Vamos arrumar vidraça, dar uma ajustada aqui, por isso que a gente entra nos aspectos relacionados à consultoria, tecnologia e educação, onde é tudo multidisciplinar, é um processo de consultoria contínua, onde na medida em que a gente vai desenvolvendo o processo com você, todo mundo também ganha no aprendizado e na integração, porque é tudo multidisciplinar, como vocês vão ver aqui. A gente vai fazer o encerramento com algumas perguntas que certamente falar, né? Certamente todo mundo está pensando nesse momento, quem é que é o responsável por isso? Já responda a empresa. Como? Cada um vai montar o seu processo. Então, a gente trabalha tanto no processo tradicional de consultoria, como em cursos presenciais, ensino à distância, consultoria remota, híbrida, presencial e mentorias, tá? Tudo via plataforma digital também, mas nunca perdendo esse nosso bate-papo aqui, porque realmente a coisa não tem como ser totalmente automatizada. E nem é legal de ser, né? Por mais que ela nos ajude. Mas vamos ao assunto em si, que o tempo urge, como a gente diz, né? Então, vamos começar sobre os processos trabalhistas no E-Social, dando uma visão geral, um foco mais específico realmente nesse assunto, que é o que certamente trouxe vocês aqui, afinal de contas, está batendo na porta em outubro, né? Mas vamos, antes de falar dele, a gente tem que falar de alguns movimentos que vêm acontecendo já há um bom tempo, que culminaram com essa exigência dentro do E-Social, tá? Então, o primeiro deles é tributação. É indenizatório, tem base de cálculo mínima. O que é isso, afinal de contas? Porque eu sempre fui acostumado ao seguinte: foi um processo trabalhista,
Logo, é uma indenização, a pessoa se sentiu lesada, entrou com um processo, tudo que ela recebe é uma indenização de tudo aquilo que não aconteceu durante o contrato de trabalho, e que essa pessoa acabou sendo indenizada por isso, porque o juiz concordou com ela. Logo, é tudo indenizatório, certo? Errado. Por quê? O que a gente tem lá? Desde 2019, a gente teve uma alteração no artigo 832 da CLT, mas essa discussão já é bem antiga. Então, essa lei de 2019 alterou 832 dizendo o seguinte, ó, estabelece que os valores oriundos de condenação ou acordos trabalhistas homologados não podem mais ser declarados apenas como indenizatórios quando envolverem questões de natureza remuneratória, como férias, 13º e horas extras. Ora, o que é o mais comum que a gente vê em processo trabalhista? N coisas, mas certamente hora extra, comissão, variável, tem um monte de coisa lá, é tudo remuneratório. E mais que a gente tem? Os valores de acordos trabalhistas só podem ser classificados totalmente como indenizatórios caso o pedido original se refira exclusivamente a verbas dessa natureza. Então, ou seja, independente de eu entrar com um processo pedindo R$ 1 zilhão de hora extra, aviso prévio, FGTS, blá, 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 se no final fizer um acordo de R$ 100, falando que é todo indenizatório, você tem que dizer que realmente é indenizatório relacionado, por exemplo, a aviso prévio, a FGTS, a multa do FGTS. Se ficar aberto, opa, você pediu um monte de verba remuneratória. Eu quero o meu, Receita Federal. Pensando em INSS, dependendo do fundo de garantia, e também imposto de renda. Uma parte meio polêmica desse 832 é o quê? Que a parcela referente à verba de natureza remuneratória não poderá ter como base de cálculo valores menores que o salário mínimo ou do piso da categoria do trabalhador. Bom, aqui já tem um limbo, tem muita discussão, mas não vou nem entrar no mérito, mas para que todo mundo saiba. Ele não admite que o processo tenha um valor mínimo inferior a, atualmente, R$ 1.320 ou o piso da categoria, que for maior. Mas tem algo errado aí, porque muitas vezes, como eu exemplifiquei, né? O cara pede 1 milhão, fecha um acordo de 100, esse 100 já é menor que o mínimo, eu não vou poder tributar 100%. Então tem uma celeuma aqui. Mas qual a grande mensagem? Não tem essa de ser tudo verba indenizatória, a menos que o processo, o pedido original, trate apenas e tão somente de verbas indenizatórias. Se tem verba remuneratória na jogada, tem tributação. E sempre teve. Não é o E-Social que está trazendo isso. Ele, aliás, não inventou nada. Ele está botando em prática o que sempre deveria ser. Outro ponto importante. A Justiça do Trabalho, assim como o governo no contexto geral, está se informatizando cada dia mais. E ela tem um sistema de cálculos trabalhistas. Então, desde janeiro de 21, nós temos lá o sistema de cálculos trabalhistas da Justiça do Trabalho, que é o tal do PJE Calc Cidadão. E desde janeiro de 21, todos os processos trabalhistas têm que ter os cálculos feitos neste programa da Justiça do Trabalho, que tem essa carinha aqui. Então, vai baixar lá no site do TRT, do TST, você tem os links, enfim. Tem várias situações aqui onde você coloca os dados do cálculo, as faltas, as férias, o histórico, as verbas que tem aqui, né, para você escolher. E tem também aqui, ó, fundo de garantia, contribuição social, pensão alimentícia, imposto de renda, enfim, ele calcula tudo. Na hora que faz os cálculos, ele te gera um relatório imenso com um resumo aqui dizendo, olha, todas as verbas, o valor corrigido, o valor real, o que é encargo, o que é custas, qual é o valor do advogado, etc e tal. E, em sinergia com o Comitê Gestor do E-Social, coisa de 2 meses atrás, eles incrementaram uma parte do relatório com o evento S2500, que já vamos falar dele, para facilitar a nossa vida, entre aspas. Você vai ter que pegar isso e digitar ou no portal web do E-Social ou no seu sistema que vai transmitir. Então, facilita peronomútil. Arrisco dizer que, com o tempo, esse PJ Calc Cidadão tende a deixar de existir e ser incorporado no E-Social. Aqui, ó, não ouvi ninguém falar a respeito, mas é o caminho natural. Mas enquanto não vem, gente, não tem jeito. A gente vai ter que fazer isso no PJ Calc Cidadão, que já é uma tremenda uma ajuda, porém, esse relatório a gente não integra no E-Social e não se transforma em XML, a gente vai ter uma trabalheira desgraçada para fazer o lançamento. Mas pelo menos agora a gente não tem que ficar caçando no meio do processo. Ele já vem com um relatório aqui parcial, ele não atende 100%. Também temos que desenvolver mais
esse tema mais à frente. Então, tributação, verba remuneratória, obrigatoriedade de utilização do PJ e CAL. Muito bem. Aí a gente entra nas alterações que culminaram aí com a questão do E-Social. Então, o que a gente tem aqui? Essa Instrução Normativa 2147 de junho de 23, ela altera a Instrução Normativa 2005, que fala sobre a DCTF Web, onde faz um recolhimento efetivamente aí do processo trabalhista e todo o resto, na verdade, toda a contribuição previdenciária da Folha, hoje também o imposto de renda, enfim, uma bancada de coisa. E essa instrução disse o seguinte, ó, a partir de outubro de 23, em caso de confissão de dívida relativa a contribuições previdenciárias e contribuições sociais devidas a terceiros em decorrência de decisões condenatórias ou homologatórias proferidas na Justiça do Trabalho, os recolhimentos serão feitos a partir do DARF gerado na DCTF Web. Mas para gerar DCTF Web, você precisa lançar primeiro no E-Social. Okay? E a versão S, simplificada 1.1, mais atual manual é de agosto, mas já está vigorando aqui, foi ela que traz já os dados de processos trabalhistas, tá? Então, já foi janeiro, se eu não me engano, passou para abril, passou para julho e agora é outubro. Vai postergar de novo? Não sei, não tenho bola de cristal. Não sei se vai, tá? Eu vou desenvolver um pouco mais os argumentos do porquê eu acho que não vai mais à frente, tá? Então, hoje a gente tem a versão S1.1, simplificada 1.1. Guarda essa informação, que daqui a pouco a gente vai fazer uma bagunça nesse assunto de versões. Muito bem. Quais são as alterações legais? 2 principais eventos. Tem mais, mas o que a gente tem que se concentrar principalmente é no 2.500, que é o processo trabalhista em si, onde você lança todos os detalhes, e o 2.501, onde você sensibiliza a DCTF Web, onde você declara a sua dívida relacionada a esse processo. Então, é um casal, ok? Então, esses 2 eventos que a gente vai falar um pouquinho aqui. Primeiro e principal e mais detalhado é o S2.500, que fala justamente do processo trabalhista. Bom, em termos de obrigatoriedade, como é que a gente tem que interpretar esse prazo 1/10 de 23? Então, já tem uma legendinha aqui, e aí já começa a história do multidisciplinar. Eu falei para vocês que eu sou administrador, pós-graduado em administração de recursos humanos, ou seja, eu não sou advogado. Metade de vocês agora vai desligar e falar assim, o que eu estou fazendo aqui? Tinha que falar com advogado. E não é, né? A gente se ajuda. Então, eu fui buscar meus amigos advogados, assim como frequentemente busco meus amigos tributaristas, assim como frequentemente busco os meus amigos de saúde e segurança do trabalho, entre outros, também para me ajudar. Porque se é multidisciplinar para vocês, é tanto para nós. E quem começou com isso foi o próprio governo, naquele programa de construção coletiva do E-Social e dos módulos do SPED com a sociedade, que tem sido o segredo do sucesso da implementação, né? Mas vamos colocar isso à parte, que como é que a gente tem que colocar esse prazo 1/10? Então, TJ, sentença líquida. Bom, o que é J? TJ, né? Trânsito em julgado. Então, se o trânsito em julgado de uma sentença líquida, o que é sentença líquida? Bom, meus amigos advogados disseram o seguinte, já sabe que é líquido e certo quanto você vai pagar, já tem os cálculos tudo bonitinho e tal. Então, se o trânsito em julgado de sentença líquida saiu antes de 1/10 de 23, esquece social, você vai continuar como você faz hoje na GFIP 650 e 660. Desculpe, só dar uma aguinha aqui. Só um segundinho. Vai falando, vai secando com esse tempo louco que a gente tem. Se o trânsito em julgado de uma sentença não líquida, ou seja, ganhou, mas não sabe o quanto levou, não sei ainda o valor, saiu antes de 1/10, e depois o trânsito em julgado da decisão homologatória dos cálculos, ou seja, agora eu sei quanto ele ganhou. Se tudo isso aconteceu antes de 1/10, esquece a social, você vai mandar em GFIP 650 e 660. Agora, se você teve um trânsito em julgado da tal da sentença não líquida, ganhou, mas não levou, não sabe ainda o quanto, antes de 1/10, porém, o trânsito em julgado dos cálculos, da decisão homologatória dos cálculos, saiu depois de 1/10, opa, por causa deste detalhezinho aqui, você já tem que mandar no E-Social. Então, imagina que essa ação aqui estava tramitando já há 10 anos. Está pedindo diferenças desde 2013. E ganhou diferenças desde 2013. Você vai lançar no E-Social desde 2013.
porque o trânsito em julgado da decisão homologatória dos cálculos foi aqui depois de 1/10. Ah, mas eu fiz um acordo para pagamento em 60 parcelas e esse acordo foi antes de 1/10. Quer ser social, você vai continuar mandando na GFIP 650, 660. Ah, mas eu consegui um trânsito em julgado de uma decisão homologatória dos cálculos antes de 1/10. Só que mesmo assim, depois dos cálculos homologados, eu cheguei para o reclamante e falei, poxa, vamos fazer um acordo, isso aqui está muito pesado, pô, vamos acabar com esse assunto, fica bom para mim e para você, tudo bem? Tudo bem. Vai lá e homologa um acordo depois de 1/10. Vai no E-Social. Então, a decisão homologatória dos cálculos, que às vezes pode acontecer em separado do trânsito em julgado da sentença, mas também muitas vezes acontece tudo junto, é o que manda, porque é quando você vai ter os valores para lançar. Agora, o trâmite, o procedimento que a gente fala em GFIP 650 e 660 e E-Social é rigorosamente o mesmo da legislação. A gente sabe que não necessariamente é o mesmo do que é feito. Já vai exemplificar, tá? Gente, qualquer dúvida, vocês vão colocando aí no chat, tá bom? A gente vai reservar um tempinho para responder. Bom, o que vai neste evento? Então, principais tópicos aqui extraídos no manual. Tem páginas e páginas lá que eu procurei extrair aqui o essencial para o nosso bate-papo de 1 hora. Então, esse evento deve ser enviado mesmo quando não houver contribuição previdenciária, fundo de garantia e imposto de renda a recolher. Ah, é tudo indenizatório e nos conformes. Tem que declarar? Tem. O E-Social mapeia, registra a nossa vida laboral desde o instante zero. E o processo trabalhista é o encerramento efetivo da nossa vida laboral com aquele empregador. Então, sim, você vai ter que informar, mesmo não tendo contribuição a declarar. Este evento deve ser enviado pelo responsável pelo pagamento da condenação, ainda que não seja o empregador, como no caso da responsabilidade indireta, tal da responsabilidade subsidiária ou solidária. Então, se eu contratei uma empresa de limpeza, o empregado de limpeza está alocado nas minhas dependências. Ele entra com um processo contra mim e contra a empresa dele, porque a empresa dele, ó, ficou a mula, sumiu, faliu e não pagou os direitos trabalhistas dele. Eu contratei a empresa de limpeza, sou corresponsável com ela. Como ela sumiu, eu não consigo achar quem paga essa ação trabalhista. Eu, embora o empregado não seja diretamente meu. Nesse caso, quando você paga, é você que tem que informar no E-Social, mesmo ele não tendo sido seu funcionário. Então, uma pimenta a mais na situação aí. Caso a responsabilidade seja compartilhada entre mais de um devedor, o valor das bases a ser informado deve corresponder à cota parte do declarante. Vamos pegar esse mesmo exemplo da empresa de limpeza? Ela só consegue pagar com metade do negócio. Você já limpou todo o bolso dos donos dessa empresa de limpeza. Ele não tem mais nada. Ele vai pagar aquela ação trabalhista e consegue quitar 50% do que ele foi condenado. Os outros 50% é seu. O E-Social vai ser 50% para cada um. Outra pimenta. Os valores das verbas remuneratórias e indenizatórias, bem como as bases de cálculo da contribuição previdenciária e fundo de garantia, devem ser informados com seus valores originais. Por que isso? Lá quando a gente coloca os cálculos trabalhistas, lá no tal do PJ e Cálculo Cidadão, você lança as verbas que o cara ganhou no processo. A atualização das verbas trabalhistas tem uma certa regra. A atualização da contribuição previdenciária, outra. No fundo de garantia, outra. Do imposto de renda que eu não pus aqui, outra. Que está no 2.501. Por isso, em termos de apuração de base de cálculo, você vai lançar o valor original. Então, no exemplo, são 10 anos lá, tem hora extra 2013 para pagar. Você vai lançar em janeiro de 2013, fevereiro, março, abril, e vai atualizar de janeiro, fevereiro, março, abril. Mas não se preocupa, você vai trazer tudo isso bonitinho para você, calculadinho. Requintes de crueldade, é isso mesmo. Você não tem mais que calcular, ele vai calcular tudo para você. Mas você tem que lançar o valor da base de cálculo, valor original, tá? Que são aquele relatorinho novo que está lá no meio do que eu mostrei para vocês lá no início, na do E-Social S2500, tá? Tudo bem. O que mais a gente tem? Como qualquer processo de informatização de rotinas, que é o E-Social, eu tenho que criar padrões para que ele possa designar situações. Então, eu tenho, neste momento, 9 padrões de contratos de trabalho. Explico.
Então, se um trabalhador entrou com um processo trabalhista, já estava com o vínculo formalizado, só está pedindo diferença, por exemplo, de horas extras. Então, ele, código 1, trabalhador com vínculo formalizado, sem alteração nas datas de admissão nem de desligamento. Está pedindo diferenças no contexto do contrato dele. Porém, pode acontecer que ele esteja com vínculo formalizado, não, ele tem vínculo formalizado, mas ele provou, por exemplo, que ele foi autônomo antes de ser efetivamente registrado. Então, a data de admissão dele, na verdade, é desde quando ele era autônomo. Opa, mudou a data de admissão. Eu tenho que clicar aqui porque tem uma consequência a isso. A mesma coisa em termos de data de desligamento. Ele era estável por acidente de trabalho, eu não quis saber, mandei ele embora. Fiz a rescisão, tudo bonitinho. Só que ele provou que ele estava estável. A data de desligamento só pode ser depois que ele voltasse da estabilidade. Então, muda a data de desligamento. Pode ser que as duas coisas aconteceram em conjunto. Ele era autônomo, então o vínculo dele, na verdade, era antes. E estava estável no final, o vínculo dele, então, era depois. Então, a gente tem aqui essa situação, alteração tanto na data do desligamento, da admissão, quanto na do desligamento. Pode ser que ele não tinha registro nenhum. A empresa não registrou, mas ele trabalhou 10 anos lá sem registro e conseguiu provar. Então, todo o vínculo dele vai ser feito, vai ser construído nos eventos de processo trabalhista, que é o Código 5. Pode ser que ele tenha pedido o vínculo, mas não ganhou vínculo, mas prove que ele efetivamente prestou serviço. Ele era um trabalhador sem vínculo, um autônomo, por exemplo, que tinha diferenças a receber. Código 6, trabalhador sem vínculo aqui, sem reconhecimento de vínculo no contexto do processo. Pode ser que seja um trabalhador com vínculo formalizado em período anterior ao e-social. É uma situação específica, então cada processo é uma historinha, a gente tem que ler cada situação. Pode ser uma questão de responsabilidade indireta, aquele exemplo da empresa de limpeza que eu mencionei. Pode ser uma situação de trabalhador cujos contratos foram unificados. Então, a minha empresa comprou uma outra lá atrás e trouxe os direitos dele e ele está reclamando coisa de lá atrás. Então, dessa unificação surge o processo. Então, temos esses 9 tipos. Então, o primeiro desafio é ler o processo trabalhista. De novo, cada um é uma história e enquadrar nesses tipos padrões de contrato para informação. Se a gente informar, se a gente chegar à conclusão que eu tenho alteração na data de admissão, eu vou ter que voltar no e-social e retificar o evento S2.200 de empregado, porque mudou a data de admissão. Mudou por força judicial. Então, eu tenho que ir lá alterar e dizer que estou alterando por determinação judicial o número do processo tal. Se for sem vínculo, tem o S2.300, que é o irmãozinho do 2.200 para trabalhador sem vínculo. Se for desligamento, a mesma coisa, 22,99, no caso de vínculo, e 23,99, mudou a data de desligamento. Pode acontecer que foi as duas, você vai ter que alterar as duas. Então, veja, além de informar para o e-social, tem que fazer a retificação do 2.200 e do 2299, se for o caso de mudar a data de admissão e de desligamento. Tá? Pode acontecer no contexto do processo que seja reconhecida a incidência, né, a exposição a agentes nocivos que dão direito à aposentadoria especial. O tal do PPP eletrônico, cujo evento correspondente é o S2240, agentes nocivos, né, condições ambientais do trabalho, a saúde e segurança aqui no meio. Se no âmbito do processo tiver a necessidade de reconhecimento dessa exposição, você vai ter, se não fez originalmente o envio do 2.200, que transmitiu o 2.200, porque ele é condição básica para a emissão do 2240. Assim como, se ele sofreu um acidente, eu não mandei a CAT, e ele prova que tinha sofrido um acidente, eu tinha que ter mandado a CAT, eu vou ter que mandar a CAT no e-social, se for esse período já depois da entrada em vigor do e-social, que é o 2210. Então, veja, se tiver estas situações em cada processo, eu tenho que voltar no e-social original aqui e mudar admissão, demissão, PPP 2240 ou CAT 2210. Então, cada processo é uma história, então não tem receita de bolo. Máximo que foi possível fazer é essa receitinha de bolo de 9 situações que você também tem que fazer o par e passo aí das correspondentes consequências. Vou pegar um exemplo. Vamos imaginar que vocês receberam um processo de um profissional que prestou serviço de 1/7/2019 a maio de 20. Sendo que 1/7/19 até dezembro de 19 ele era um autônomo recebendo R$ 2.000 mensais
por ser autônomo, eu não preciso mandar o S2.300, né? O cadastro inicial do trabalhador sem vínculo. Gostei do trabalho dele, contratei como funcionário a partir de janeiro de 20 e dispensei em maio de 20 com salário de 2.100. Ele entra com processo de desígnio, dizendo o seguinte, olha, eu era autônomo coisa nenhuma, eles me usaram como autônomo como período de experiência. Então, minha admissão efetivamente era 1 do 7. Fora isso, eu fiz hora extra em janeiro de 20 e em março de 20 tenho direito a receber 550 e 600 reais. O juiz falou verdade, você tem toda a razão. Você é funcionário desde 1 do 7 de 19, logo você tem direito ao 13º de 2019 e tem direito à contribuição previdenciária como funcionário desde janeiro de 2019, além dos pagamentos dessas horas extras. Então, a historinha deste processo está aqui contada. Você leu aquele monte de páginas lá com a ajuda do advogado e entendeu que essa é a situação. Como é que eu, então, traduzo isso para o E-Social? Vamos imaginar que o S2500 é uma planilha de Excel. Você vai contar aquela historinha na planilha de Excel. Então, primeiro, competência inicial, julho de 19, foi quando ele começou. Foi reconhecida a mudança de admissão. Competência final, maio de 20. Prestou serviço, então, nesse período todo aqui. Aqui é só para ilustrar, você só vai lançar as diferenças. Tá? Então, aqui, última remuneração dele, 2.100 como empregado. Ele ganhou direito a receber horas extras em janeiro de 20, 550, e em março de 20, 600 reais. Fora isso, ele ganhou direito a receber o 13º de 2019. Então, 50%, que foi 6/12 de julho a dezembro, sendo que nessa época ele ganhava 2.000, lembra? Como autônomo. Por isso, os R$ 1.000. Como ele era autônomo, a empresa recolheu 20% de INSS e descontou 11% de INSS do contribuinte individual à época. Você não vai ter que pagar de novo, porque agora ele foi considerado empregado desde o instante zero. Mas você tem que contar isso para ele. Como é que eu conto? Olha, de julho de 19 a dezembro de 19, ele era autônomo, categoria 701, e recebeu R$ 2.000. Então, já está dando a instrução para o social dizer o seguinte, ela não me cobra 20% de INSS porque eu já paguei desse período. Legal, só que ele é funcionário agora. Vai ter contribuição previdenciária, que são os 20%, e nesse período já pagou, mas não pagou sobre o 13º nem as horas extras. E nesse período, embora eu tenha pago os 20%, eu não paguei RAT, exemplo 3%, eu não paguei terceiros, exemplo 5,8%. Aqui, eu descontei INSS em cima do salário, não com as horas extras. Eu tenho que calcular a diferença em cima das horas extras, é a mesma coisa que o 13º. E como eu não enviei o 2.300, porque eu não era obrigatório enquanto autônomo, mas ele ganhou direito à mudança da admissão no 2.200, que originalmente eu mandei em janeiro de 20, eu tenho que voltar lá no 2.200 e falar, a admissão dele não é mais janeiro de 20, é julho de 19. Justamente para que todo esse ajuste seja contemplado no momento correto no histórico laboral dele. Então, você está fechando efetivamente o histórico laboral desse reclamante nestas condições. Tudo bem? Vocês estão aí ainda? Estão respirando? Está tudo bem? Estamos respirando, Márcio, mas estamos bem. E a apresentação está muito clara. Pode seguir de minha parte. Vamos ver Maravilha. o pessoal aí. O pessoal pode colocar aqui também, né, no chat, se precisar alguma coisa, tá, gente? Mesmo remedinho, se der pra gente mandar virtual, a gente manda. E outra, eu não tenho culpa, eu só sou mensageiro, tá? Não criei nada disso. Muito bem. Colocamos todo o histórico no 2.500, legal. Agora a gente tem que dizer o quanto a gente deve efetivamente, quanto a gente tem que pagar do tributo. Aí é que entra o 2.501, que são as informações dos tributos decorrentes do processo trabalhista. Então, diferente do 2.500, você tem que mandar mesmo quando não tiver tributo nenhum, o 2.501 você não deve enviar se não houver contribuição previdenciária ou imposto de renda incidente a recolher. Nos casos em que houver depósito judicial ao longo do processo que garanta a integralidade do recolhimento dos tributos, também não é necessário o envio desse evento, porque o tributo já está pago. Então, o banco que recebeu o depósito judicial é que vai repassar para a Previdência, para a Receita ou para o próprio reclamante, no caso do Fundo de Garantia, se for o caso. Então, veja, mais um detalhezinho. Então, se o depósito judicial for integral,
e for suficiente para pagar tudo, você não vai transmitir. Não significa que você não deve tributo, porque o tributo está lá no meio já. Tá? Então, mais um detalhe para olhar. Deve ser enviado um evento S2501 para cada processo trabalhista, independente do número de trabalhadores incluídos nesse processo como parte. O que pode acontecer, por exemplo, de um sindicato mover um processo trabalhista contra a empresa falando que você tem que pagar a diferença de insalubridade para toda essa galera aqui. Então, é um processo para vários reclamantes. Tá? Então, nesse caso, você manda um único 2501, mas lá dentro você vai separar reclamante por reclamante. Mas o número do processo é um só. Se a decisão judicial ou o acordo autorizar o pagamento dos valores em parcelas, para cada parcela quitada será transmitido um S2501, a fim de registrar as competências e as respectivas informações de tributos. Então foi lá, o reclamante ganhou R$10.000 a ser pago em 10 parcelas. Você vai mandar um S2500 falando da composição dos R$10.000 e vai mandar 10 eventos 2501 nos próximos 10 meses para dizer que o fato gerador do tributo aconteceu a cada pagamento. Ok? Essa é a lógica aqui. Deve ser enviado até o dia 15 do mês seguinte ao do pagamento referido na decisão ou acordo proferido no processo trabalhista. Então, se você está pagando outubro, você vai mandar 15 de novembro. Opa, 15 de novembro é feriado, você vai ter que antecipar. Deve estar relacionado ao correspondente evento 2.500. Tem sempre essa amarração. Não tem 2.501 sem 2.500. O contrário não é verdade. Pode existir um 2.500 sem 2.501 quando não tiver tributo envolvido. Agora, lembra que eu falei que estamos na versão simplificada 1.1? Já saiu, por conta dessa história da extinção da DIRF, a versão 1.2, S1.2, também de agosto. Olha que loucura, a gente já tem vigorando a S1.1 e agora temos a S1.2, que entra em produção em 20 de novembro de 2023. E ela aqui foi gerada justamente para permitir que a DIRF seja extinta. Então, a partir de janeiro de 2024, você não vai mais mandar a DIRF. Cuidado, a de 2023 você vai mandar. Você não vai mandar a de 2024, que você entregaria em janeiro de 25. Por quê? Sai de cena a DIRF informação anual, entra em cena e-social, combinado com EFD Reinf, com todas as informações de imposto de renda que estavam na DIRF e que agora estão neles. Então, essa versão 1.2 trouxe tudo que era de imposto de renda que estava na DIRF, que é relacionado ao e-social, para a versão, para o e-social propriamente dito. Então, aqui ele está dizendo o seguinte, olha, os eventos 1.210, que é o pagamento, né? Mas, vamos falar do processo. 2.500 com seu respectivo 5.503, que é o valor de cada tributo de cada funcionário, de cada reclamante. E S2.501 com o correspondente 5.501, tem que ser enviado exclusivamente nessa versão 1.2 a partir de janeiro. Então, nem bem entrou em funcionamento o processo trabalhista no e-social na versão S1.1, que começa agora em outubro, que é a versão que você vai transmitir. Em novembro, você já pode transmitir com a versão 1.2, mas obrigatoriamente em janeiro. Você já tem dois layouts distintos. A 1.1 mais simples, porque não tem as informações de imposto de renda totais, e a 1.2 mais complexa, com todas as informações de imposto de renda. Maravilha, né? Em tese, outubro, novembro e dezembro, você manda na versão 1.1. Você até já pode mandar na versão 1.2 a partir de 20 de novembro. Mas obrigatoriamente na 1.2 a partir de janeiro de 24. Loucura, loucura, loucura. Tem muito sistema que ainda não liberou nem a versão 1.1, quanto mais a versão 1.2. Estão lá se matando para fazer esse ajuste, justamente por causa dessa extinção da DIRF e vinculação ao e-social. Por isso que eu brinquei na chamada aqui no nosso bate-papo, né? Não é brincadeira, é sério. Nem entrou em funcionamento a versão 1.1, o processo trabalhista no e-social, já tem uma outra versão vigorando. Bom, como funcionam as integrações desses eventos? O S2500, ele sensibiliza o FGTS digital, cuja versão 1.2 já incorpora, que também começa em janeiro, e também o Cadastro Nacional de Informações Sociais, que é por onde a gente é
a gente consegue os nossos direitos previdenciários, aposentadoria, etc. Então, o E-Social alimenta o CNIS e também o FGTS Digital, no caso do processo trabalhista, o 2.500. E o 2.501, ele alimenta diretamente a DCTF Web. Na verdade, ele transmite automaticamente a DCTF Web, por quê? Esse é o DARF de cada processo trabalhista com as suas correspondentes contribuições. Então, cada processo vai ter um DARF gerado lá na DCTF Web. Aí, para efeitos de pagamento, deve estar pequenininho, obviamente, para vocês, mas note que ele já traz aqui multa e juros calculados de todas as competências relacionadas ao processo. Lembra que eu estou usando um exemplo de 10 anos, então vai lá, janeiro de 2013 até hoje. Ok? Tem uma outra questão que está passando batido por muita gente, mas que tem que tomar um cuidado danado. E é o processo trabalhista na EFD-REINF. Tem um detalhezinho importante para a gente olhar, que é o caso de pensão vitalícia ou temporária a ex-empregado ou dependente desse ex-empregado. Muitas vezes, a pensão vitalícia é definida no contexto do processo trabalhista. Então, vamos imaginar o seguinte cenário. Um funcionário nosso se acidentou, teve a capacidade de trabalho reduzida, então vamos supor ele era um pedreiro, não pode ser mais pedreiro. Ficou, sei lá, 2 anos afastado. Entrou com um processo trabalhista pedindo tudo isso. Só que no meio do caminho ele conseguiu se reabilitar e voltar à ativa na empresa como serviço administrativo. Veja, ele está com um processo trabalhista ativo, ele pediu diferença de hora extra, blá, 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 e uma pensão, uma indenização acidentária, né, para reparar esse dano que ele teve, e uma pensão vitalícia no valor X, além de continuar ativo. Mas poderia ser até que ele não está mais ativo, ele tem uma pensão vitalícia até 70 anos, etc. Bom, o que a gente tem que colocar aqui? O que tem lá na REINF? Vou até colocar todo o texto aqui. Então, nos casos em que não há contrato de trabalho diretamente entre o beneficiário e a empresa que paga o rendimento, mesmo que haja alguma referência a um contrato de trabalho, a informação deve ser prestada na REINF. Exemplo, pensão vitalícia ou temporária paga pela empresa a ex-funcionários. Deve-se destacar que, nesse exemplo, o contrato de trabalho, mesmo que exista, já não está mais em vigor em decorrência da rescisão. Aposentadoria por invalidez ou coisa do tipo. A redação não é muito bem feita aqui, não, mas enfim. Pensão vitalícia ou temporária paga dependentes de funcionário ou ex-funcionário. Vamos supor que naquele exemplo do pedreiro ele veio a falecer. Mas a família entrou com o processo e ganhou essa indenização. Os dependentes ganharam essa indenização. Esses dependentes são pessoas físicas. Não são nossos funcionários, mas eu estou pagando a pensão porque foi um funcionário nosso que faleceu e eu estou indenizando a família. Eu tenho que lançar no R4010, rendimentos de beneficiários pessoas físicas. Por quê? A pensão vitalícia, quando a gente olha no regulamento de imposto de renda, ela tem incidência de imposto de renda. Mas pode ser que o processo em si já diga o seguinte, não tem tributação, seja taxativo. Em um caso, você tem que tributar e tem que informar aqui no 4010. No outro caso, você tem que informar no 4010 dizendo que é isento por causa do processo. Deu tilt agora? E esse R4010 começa agora em setembro. O processo trabalhista efetivamente começa em outubro. Então, o que é verba remuneratória, que é relacionado ao contrato de trabalho, vai lá no 2.500. O que não é relacionado ao contrato de trabalho, com pensão vitalícia, uma indenização, tem nada a ver com verba remuneratória ou com verba trabalhista propriamente dita, vai no R4010. Isso, quando eu me deparei com isso a primeira vez, também fundiu a minha cuca. Tudo isso porque acabou a DIRF. Quando eu abordo isso com os clientes, a gente está percebendo o quê? Eu nunca mandei na DIRF. Opa, por que não mandei na DIRF? Ah, porque era isento. Então, você tinha que mandar como rendimento isento e não tributável. Difícil, né? Estou vendo algumas perguntas a respeito, eu já volto nela, tá bom? Só para a gente poder concluir. Só que, falei aqui do processo trabalhista, né, da pensão, da REINF, do E-Social, só que já tem um monte de coisa acontecendo no E-Social quando a gente fala de processo administrativo e judicial, e não só no E-Social, na própria REINF. Exemplo de E-Social. Passar rapidamente para entrar nas perguntas aqui, tá?
até porque isso aqui vai ser bastante coisa. Estamos em setembro. 30 de setembro sai o FAP para o ano que vem, por exemplo, certo? Vamos supor que ele vem com uma taxa enorme, aí você tá louco da vida, falando, que é isso, que absurdo. Você olha lá o detalhe e fala, não, vou questionar. Você tem de 1º de outubro até 30 de novembro para questionar, entrar com processo administrativo. Supondo que você ganhe um efeito suspensivo para ser julgado o mérito depois. Legal. Nessa situação, ganhei esse processo administrativo, contestação do FAP, eu vou mandar no S1070, que é um evento do E-Social que já está vigorando desde o início, processo administrativo e judicial. Eu vou dizer, eu tenho um processo administrativo número tal que gerou um efeito suspensivo do meu FAP. E vou no estabelecimento onde eu tenho que vigorar esse FAP, que é o S1005, e amarro com esse processo. Pronto, eu estou dando a instrução para o E-Social para acatar o efeito suspensivo enquanto ele vigorar. Mesma lógica pode acontecer com alguma rubrica, com comercialização da produção rural de pessoa física, com N situações. Cada linha dessa aqui merece um bate-papo, mas a lógica é a mesma. Tem um processo que afeta tributo, informa no 1070 e onde ele tem o reflexo. Exemplo do FAP, no 1070 e no 1005. Na REINF, mesmo mecanismo, só que eu tenho o R1070. Estou imaginando que eu contratei uma empresa de limpeza que tem uma liminar dizendo o seguinte, eu estou garantido judicialmente que você não pode reter nem INSS de mim, nem IR, PIS, COFINS e contribuição social. Nada a ver com RH aqui, né? Mas, enfim, é um processo administrativo ou judicial. Legal. Nessas condições, a empresa de limpeza vai mandar para você a nota e vai dizer, ó, processo número tal, não retém o INSS de mim, porque eu estou garantido por ele. Você que está tomando esse serviço dele, no R2010, tomador de serviço, você vai informar a nota dele e o número do processo dizendo, deveria ter retido 11% no valor de tanto. Não estou retendo porque ele tem esse número de processo aqui no seu R1070 que te isenta de fazer a retenção. Obrigação sua como tomador e dele como prestador de informar para você. No caso do PIS, COFINS, contribuição social, vai ter um efeito nesse evento novo que começa agora em setembro, o R4020, pagamento de crédito beneficiário de pessoa jurídica. Quando você disser que pagou, você vai dizer, devia ter retido X de IR, X de contribuição social, PIS e COFINS, não estou retendo porque esse processo aqui dele manda que eu não faça. Tudo isso para dizer para a contabilidade pública, ó, está suspenso esse tributo aqui enquanto for julgado esse processo. E aí depois os desdobramentos têm que ser alinhados. Então, de novo, isso aqui é papo para um bate-papo bem mais longo aqui. Conclusão, com foco no processo trabalhista, mas no processo judicial também como um todo. Já que é inevitável, eu vou ter que tratar deste assunto, quem vai entregar os eventos de processos trabalhistas? Provavelmente, como eu disse lá no início, a principal pergunta é o advogado? É o RH? O advogado externo, o advogado interno, os dois? É a empresa. Vai precisar do RH? Vai. Vai precisar do advogado? Vai. Vai precisar de saúde e segurança, dependendo da situação? Vai. Quem que vai apertar o botão? Bom, seu sistema está preparado? Não, não está. Tá. Quem vai entrar lá no portal web? Essas perguntas, só cada um de vocês pode responder dentro do controle interno. A gente pode te ajudar nesse processo de desenhar. Mas essa resposta, primariamente, é a empresa. Foi a mesma história quando entrou os eventos de saúde e segurança. Ah, a empresa de terceiro? É aqui dentro? Não, é a empresa. Agora, o seu método, o seu procedimento precisa ser adequado com o uso da tecnologia, porque, como vocês viram, há informação, né? Considerar a interação com o RH, já que, dependendo da situação, será necessário retificar o E-Social da época que o reclamante era vinculado à empresa. Aquela história que mudou a admissão, mudou a demissão, além de mandar, aí certeza, é o RH que vai ter que ajustar o S2.200, o S2299. Ah, mas eu tenho minha folha terceirizada, é o terceiro que vai ter que fazer? Ok, alinha com ele, porque sim, vai ser necessário fazer. Como se dará a interação com o tributário? Já que, dependendo da situação, será necessário efetuar o recolhimento de contribuições previdenciárias, fundo de garantia e imposto de renda, lá na DCTF Web, coisa que normalmente quem gerencia a DCTF Web é o tributário. Não necessariamente é verdade em todos os casos, mas a gente tem que aqui ver o nosso procedimento ali.
Como se dá o relacionamento com seus fornecedores de serviços, empresas terceirizadas, de modo a evitar processos trabalhistas por corresponsabilidade? Como é que eu faço a minha gestão de terceirizados de modo a garantir que é o meu terceiro que vai sempre se cuidar do funcionário dele e não eu? Mais importante do que tudo isso, porque aqui o leite já foi derramado, o processo já está aqui, eu tenho que fazer acontecer. Será que não é mais importante eu minimizar o volume de processos trabalhistas, além de, obviamente, me preparar para informar o processo social? Quanto menos processo, menos eu tenho que informar. Claro que é utopia achar que vai acabar o processo trabalhista, mas a gente pode adequar o nosso processo para que isso minimize. Nisso a gente pode te ajudar, criando os indicadores, desenhando com você um procedimento. Por que muitas vezes, se não na maioria, você opta por fazer um acordo? Ah, porque é mais vantajoso economicamente. Não discuto. Quando o leite está derramado, você tem que minimizar o dano, certo? Evita minimizar, mas se você puder brigar e esticar a corda para minimizar isso, um tanto quanto melhor. Porque quando você aceita um acordo, você está assumindo, ainda que em parte, uma culpa, né? Você tem culpa no cartório. E o banco de dados chamado E-Social começa a criar uma jurisprudência contra você. Afinal de contas, o banco de dados, essa empresa tem um monte de processo trabalhista, só de hora extra, opa, deixa eu fiscalizar esses casos, porque isso não é possível. Entendeu? E mais, você sabe a diferença entre os principais pedidos feitos pelos reclamantes em relação à decisão final do processo ou do acordo? Indicador, o cara está pedindo 1 zilhão de reais com um monte de verba. Eu cheguei lá, fiz um acordo de milão de uma verba. Tá, mas por que ele tá me pedindo isso aqui? Faz sentido ou foi loucura do advogado? Ou loucura do cara? Ou loucura de alguém? Ou ele tá me pedindo isso e eu tô perdendo bastante isso. Opa, por que eu tô perdendo? Será que eu tô com um problema no meu processo produtivo com os meus gestores que eles podem atuar de modo a não acontecer isso aqui? Olha a gestão aqui no processo para minimizar o seu processo e também fiscalização. E aí é o que a gente diz aqui, você utiliza essa informação a seu favor no que tange a corrigir seus processos, visando minimizar novas perdas. Então, gente, já estamos perto do fim para estar a questão das perguntas, mas essa é a conclusão geral, ou seja, eu botei mais caraminhola na cabeça de vocês do que solução, mas, na verdade, esse é um roteirinho para que você saia daqui e já vá desenhando a solução, e se precisar, a gente pode já ajudar. Claro que uma hora não dá para a gente falar tudo, por isso, a gente está reeditando aqui a segunda versão ao vivo desse curso esse ano, que a gente vai fazer no dia 4 de outubro de 23, das 9 às 17. E por que das 9 às 17? Se em uma hora eu não conseguir esgotar o tempo, a gente vai procurar colocar aqui. E mais que isso, vamos fazer uma simulação na nossa plataforma digital, da qual você vai ter acesso por um ano, do envio dessas informações ao E-Social. Só um parênteses, você não vai transmitir nada para o E-Social, você vai fazer tudo num ambiente controlado, tá? Então, ela não é uma ferramenta para te facilitar o envio, mas sim para você entender o passo a passo e o volume de detalhes que você precisa ter e a quem você precisa pedir apoio para fazer. E vai poder fazer isso quantas vezes quiser ao longo do ano, né? Fazer as simulações, assistir o curso novamente, chamar mais pessoas se você quiser. Utilizar ferramentas de autodiagnóstico para te ajudar a desenhar esse processo, se quiser sempre falando com a gente também. Interagir via chamado ali na plataforma. Então, tudo isso a gente está lançando hoje para você que participou desse webinar, 15% de desconto, tá? Eu vou colocar daqui a pouquinho aqui o link no chat, mas você, então, se for uma inscrição única, R$305, seria 359, tem um descontinho de 15%, como eu disse. 2 ou mais, você tem um desconto adicional, 275 para cada um. Peixinho, gente, vamos lá. Espero vocês nesse nosso dia aqui. Eu vou passar aqui no nosso chat depois o link. E agora eu vou parar de compartilhar e olhar as perguntas que vocês estão fazendo aqui para ver se a gente consegue ajudar. Já vou mandar aqui o link para vocês também. Aqui no chat o link já com a aplicação do desconto, tá? E vamos lá. Deixa eu ver aqui perguntas aqui. Carol Pellegrino, pensão conforme acordo com a Chile, né? Funciona assim também? Temos casos de ex-funcionários, mas temos casos de funcionários ativos. Então, primeiro deixa eu falar uma coisa importante sobre o acordo. Seja ele com pensão ou sem pensão. Acordo, que é muito comum, muitas vezes a gente não faz o pedido, perdão, não faz aquele PJ e Calc cidadão, né?
Coloca. O próprio juiz, às vezes, não se preocupa muito, ele coloca na sentença. Mas o advogado precisa estar muito atento nesse caso, para que no acordo diga, ó, eu vou pagar tanto a este título, a este título, a este título e a este período. Tem que especificar o período. Na boa, se possível, e é possível, gente, vamos adotar o procedimento de usar o PJ e CALC em todas as situações, inclusive no acordo. Porque se ele for omisso, principalmente no que diz respeito a se é remuneratório ou não, e mais ainda, ao período, imaginando aquele exemplo de 10 anos, o cara está pedindo diferença de hora extra de 10 anos, você fez um acordo de 10 mil. Não disse aqui título, nem aqui período. Você vai pagar esses 10 mil reais e vai dividir por 10 anos, mensalmente. Você vai ter que informar desde janeiro de 2013 a proporção desses meses. Quanto mais longe fica, então lá em janeiro de 2013, você vai corrigir o INSS incidente sobre isso pela Selic de janeiro de 2013 na data do período, do processo. Então é um planejamento tributário também essa questão do período. Porque você vai pagar um juros exorbitante, fora a multa. Vai vindo mês a mês, tá? Então, use o PJ e CALC. Especificamente na sua pergunta, Carol, sobre a pensão. Como eu disse, muitas vezes dentro do processo trabalhista pode ter tanto verbas remuneratórias como essa questão da pensão vitalícia, inclusive no acordo. Então, sim, essa pensão, como não é uma verba trabalhista, você não consegue lançar no E-Social, nem poderia lançar no E-Social. Você até pode inventar uma verba. Pode até ser induzido aí, que tem algumas verbas lá de pensão que são relacionadas ao militar. Mas você não pode lançar no E-Social porque não é uma verba trabalhista. É uma indenização acidentária, embora no âmbito de uma ação judicial trabalhista. Então, sim, se aplica. Você tem que informar na EFD-RENF, porque é um rendimento dessa pessoa física, que ela tem que declarar na declaração de ajuste anual lá em maio do ano que vem. Seria o equivalente a mandar um informe de rendimento, que você vai fazer de qualquer forma, rendimento isento não tributável, o valor da pensão. Se for o caso da ação trabalhista dizer que ela não é tributável, porque se ela for omissa, pela regra geral do regulamento de imposto de renda, ela é tributável de imposto de renda da tabela progressiva a cada pagamento. E aí muda de linha no informe de rendimento, vai lá para rendimento tributável. Doideira. Que a gente sabe muitas vezes que isso não é feito nem hoje no esquema da DIRF. Tenho casos concretos aqui no escritório. Não sei se eu respondi. Se estiverem vivos aí depois disso respirando, podem fazer mais perguntas, tá, gente? A gente tem ainda 5 minutos. Se a gente não souber, a gente vai atrás. Pode pôr aí no chat. Acho que até dá para abrir o microfone se precisar. Tudo bem? Tranquilo? Ah, legal, Carol. Obrigado. Espero ter ajudado de alguma maneira. Então, gente, como eu disse, né? Voltando aqui, o bate-papo nosso aqui é muito rápido pelo tempo que a gente tem. Eu vou depois mandar o link com essa gravação para vocês. Talvez vocês queiram mostrar para mais gente aí dentro da empresa. Mas reforço aqui o convite para vocês. 4 de outubro, está pertinho, garante a sua inscrição. O valor é bem pequeno e você vai ter acesso tudo isso na plataforma digital, tá bom? Convide aí seus contatos, vai ter cada vez mais desconto também. E a gente pode te auxiliar nesse processo, né? A gente presta consultoria no E-Social como um todo, o REINF, olhando muito para o aspecto consultivo, como também no aspecto prático, né? Montando o seu procedimento junto com você, dentro da sua realidade, para atender a essa obrigação e a outras, porque está longe de acabar a implantação do E-Social. A gente está falando do processo trabalhista que já existia lá atrás, os processos administrativos daquele R4010, existia lá atrás com outros nomes, e que o governo resolveu dar uma segurada e ir soltando em doses homeopáticas. Então, vai entrar em processo trabalhista agora. Saúde e segurança do trabalho não começou nem metade, só está a parte previdenciária, então vai abranger mais coisa. E pode ter certeza, não acaba mais isso aqui, porque é um processo de digitalização do governo para melhoria dos serviços públicos e também para, né, o cidadão como um todo. Legal? Espero ter podido ajudar. E se não houver nenhum tipo de pergunta, podemos aí ir para o almoço. Espero que não indigesto, tá? Que a nossa intenção aqui foi a melhor possível. Deixa eu ver aqui. Jarry Barreto, no curso você ajudará no processo de implantação? Não, no curso não. Você vai ter as ferramentas. O processo de implantação é um processo de consultoria que a gente aí pode fazer sob medida para você.
Aí pode ser mais complexo, menos complexo, a gente faz uma análise. Essas ferramentas de autodiagnóstico na própria plataforma, pode te ajudar nesse processo, sim, mas essas questões de consultoria são mais no dia a dia, tá? Quais situações mais comuns para a REINF? Tem como mensurar? Esse R4010, né, que é pagamento a beneficiário pessoa física. Então, tudo que não for e-social e que houver alguma questão relacionada ao imposto de renda, entra no 4010. Por exemplo, se você tem uma receita de aluguel, você tem um apartamento, alugou como na sua pessoa física, você tem imposto de renda sobre isso. Vai no 4010. Então, se você alugou para uma empresa, a empresa, ao pagar o aluguel para você, está te declarando lá, a receita paga para você a título de aluguel no 4010. Mas aqui eu concentrei no escopo processo trabalhista, pensão, principalmente, vitalícia, temporária, porque geralmente vem também no contexto do processo trabalhista. Tudo bem, Jair? Espero ter respondido aí. Jair, não, perdão, a Deise, né? Deise Nascimento, perdão. Deixa eu ver se tem aqui mais alguma coisa. Será disponibilizado o material? Sim, eu vou mandar um e-mail especificamente para vocês aí poderem baixar, tá bom? Tá, no sentido do processo trabalhista, essa questão da REINF basicamente é por conta da pensão vitalícia temporária. Não vislumbro nenhum outro tópico, porque é o único que, é a única verba que não tem natureza trabalhista, ela é indenizatória, nesse exemplo, questão acidentária geralmente, tá? Então é o único caso que vai na REINF. Vamos combinar, é uma excrescência para mim, sim, tinha aqui no social, sim. Tá? Tem muita empresa, inclusive, que gerencia as pensões no sistema de folha. Algumas não mandam para o E-Social e não deve mandar, outras estão mandando, mas aí fez enquadramento incorreto em algumas verbas ali, tá? Mas foi o jeito que a Receita encontrou de acomodar essas questões. O grande problema, gente, tanto no processo de trabalho num todo, como a questão da DIF, da pensão vitalícia, é que, vamos combinar, hoje em dia, muitas vezes você não faz GFIP, você joga uma GPS só do total quando joga, e na DIF você nem lança. Essa aqui é a grande verdade. Mas tudo isso está servindo até para a gente aprender o quanto a gente tem que fazer no dia a dia, porque a nossa regra é extremamente complicada, né? A tal da reforma tributária tem que realmente acontecer para simplificar tudo isso. Mas aí é filosofia. Gente, não vou segurar vocês para o almoço, são meio-dia. Espero ter tido ter tido ajuda para vocês. Tá perguntando já aí no Pix se tem algum desconto? Não tem. Eu já estou dando desconto pela própria participação aqui no webinar, tá bom? E o valor, vamos combinar, é pequenininho aí, pela quantidade de informação que você vai ter. Eu agradeço pela pergunta, tá bom? Gente, muitíssimo obrigado. Espero ter contribuído de alguma forma. Estou aqui à disposição de vocês. Grande abraço.